Muito boa noite, bem-vindos de novo aos webinars Covid-19 da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Já temos feito um percurso por vários aspectos importantes do manejo respiratório destes doentes e a partir de hoje vamos lançar um novo módulo de webinars dedicados ao doente crítico. E temos connosco uma pessoa que é altamente especializada nesta área, a doutora Lígia Pires, do Centro Hospitalar do Algarve, que é uma pneumologista que todos conhecem. Ela esteve muito envolvida no grupo de trabalho dos cuidados críticos da Sociedade Europeia Respiratória, da ERS. Ela foi coordenadora, foi secretária, aliás, do grupo de cuidados críticos e agora também é a coordenadora de um recém-criado grupo de cuidados críticos respiratórios da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Portanto, é um gosto enorme termos hoje aqui a doutora Lígia, que para além de pneumologista é uma intensivista de primeira água. E, portanto, ela vai-nos falar de um tema que eu acho que é um tema muito importante, que é, digamos, a primeira fase, quando o doente crítico necessita de suporte invasivo, é a fase mais difícil e mais complexa e vai dar pano para mangas, certamente. Vamos ouvir aqui coisas muito interessantes, muito práticas, que ela nos vai trazer. Antes de passar-lhe a palavra, eu gostava apenas de fazer aqui, contextualizar um bocadinho o tema e puxando um bocadinho à introdução alguns aspectos que me parecem relevantes até ao fim de algumas semanas de investigação e de publicações. Portanto, depois de termos abordado as questões da epidemiologia e a abordagem dos doentes com gravidade intermédia, vamos agora dedicar este webinar, como eu disse, ao doente crítico. E eu acho que este tema justifica-se porque temos em Portugal muita gente, muitos pneumologistas, penso que são mais de 40, que são simultaneamente intensivistas e que têm estado também na linha da frente. Portanto, é efetivamente um tema que merece a nossa atenção e vamos certamente desdobrá-lo em vários webinars. A doutora Lígia Pires vai ser a responsável pelo todos os conteúdos que vamos ter a partir de agora. Eu, antes de lhe passar a palavra, tinha apenas aqui 3 pontos que eu gostava de discutir convosco e de contextualizar aqui um pouco. Em primeiro lugar, é óbvio falar da situação atual, situação epidemiológica, já todos sabem, todos conhecem os números. Portanto, neste momento, e falando do doente crítico, existem em Portugal 270 casos internados em cuidados intensivos. Portanto, como veem aqui no gráfico destas barras azuis, a parte do azul mais claro é a fatia dos doentes internados em cuidados intensivos, como tem vindo a subir. Houve aqui uma subida, digamos, inicial mais rápida, mas temos assistido aqui a alguma acalmia. Portanto, embora não tenhamos conhecimento do panorama geral das unidades de cuidados intensivos, provavelmente este valor não será ainda digamos, preocupante, embora hoje o próprio secretário de Estado, nas declarações que fez, não pôde, enfim, revelar se não haveria já alguma pressão nas unidades de cuidados intensivos. Certamente a doutora Lígia vai-nos falar um bocadinho também da sua experiência e da forma como se tem relacionado com os outros colegas dos outros hospitais. Importa também aqui, simultaneamente com a situação epidemiológica do país, referir a percentagem de profissionais de saúde que estão infectados. Os números oficiais dizem que são 11,8% dos infectados são profissionais de saúde e destes 17,3% são médicos. Tenho a informação também que 3 destes médicos estão internados em cuidados intensivos. Portanto, nesta altura é apenas uma chamada de atenção para, digamos, os riscos que estas pessoas correm e, enfim, a máxima solidariedade para quem está na linha da frente e tem que tomar decisões e passar por alguns riscos. Falou-se muito de máscaras esta semana. A evidência é muito recente, um artigo muito bom publicado na Nature,
que fala exatamente da importância das máscaras cirúrgicas, neste caso. Eu diria que vamos ouvir certamente nos próximos dias, próximas semanas, algumas mudanças nos protocolos e, se calhar, a exigência de uso de máscaras em locais públicos, porque se sabe por esta informação que está aqui, este é um ensaio muito bom, muito bem feito, com doentes reais, com coronavírus não Covid-19, mas outros coronavírus mais banais, e mostram precisamente, como vê aqui do lado direito do ecrã, a diminuição significativa, digamos, dos aerossóis contendo os coronavírus quando utilizamos a máscara do lado direito. Portanto, daí que alguns países, como é o caso da Singapura, alguns países asiáticos têm estado muito à frente das iniciativas europeias. O próprio governo oferece máscaras aos seus habitantes. Este é um colega meu que me mandou esta fotografia daquilo que ele tinha acabado de receber do Estado de Singapura, uma máscara para a família, uma de tecido e outra uma reutilizável, com uma série de mensagens que me parecem muito importantes. Proteja os seus séniores. Parece-me fica aqui uma ideia também para nós podermos implementar cá. Agora, apetece-me também fazer um pouco a analogia com aquilo que já aconteceu noutras pandemias, e já lá vão mais de 100 anos. Todos conhecem os reportes históricos da gripe espanhola. Este é um anúncio público sobre a situação da gripe espanhola nos Estados Unidos, num estado americano, em 19 de outubro de 1918, onde mandavam fechar, os locais públicos, todas aquelas medidas de proteção que todos nós conhecemos já foram aplicadas. Mas eu chamo a atenção, sobretudo para este slide, onde se vêem nessa altura pessoas, da população geral, todas elas com máscara. E se olharem para esta zona aqui, vão certamente ver aqui uma mensagem muito importante. Wear a mask or go to jail. É algo que nós devemos também refletir um pouco, não é? Sobre a nossa responsabilidade em relação a esta questão. Depois, aqueles hospitais de campanha que todos nós ouvimos falar naquela época. Esta é uma imagem também de 1918 e, mais uma vez, vamos voltar no século XXI a este modelo que alguns consideraram. Esta é uma publicação também muito recente do Lancet, há 3 dias atrás, onde fala exatamente deste novo conceito, segundo eles, para responder às situações de emergência pública, de saúde pública, os chamados Funcan Shelter Hospital, portanto, hospitais de campanha. Neste caso, isto é um desenho, um mapa de um hospital de campanha do Wuhan, portanto, no olho de furacão, quando tudo começou na China. E se nós olharmos para a experiência europeia, vemos também que estas ideias estão a ser implementadas também nos nossos países. Este é o modelo do Hospital Porto, chamado Hospital Porto Pavilhão Rosa Mota, iniciativa da Câmara Municipal e da ARS Norte. Vejam aqui uma estrutura um bocadinho diferente daquela que viram em 1918. Não deixa de ser aqui uma enfermaria de 3, algumas 4 camas. Este é um modelo de Nova York, do Javits Center, muito famoso pelo governador Cuomo. Aqui temos boxes individuais. Aqui é o aspecto em pormenor destas boxes, aqui umas camas que não me parecem muito confortáveis, mas é aquilo que há. Em alguns sítios eu vi ventiladores tipo binível pousados nas mesinhas de cabeceira, que me deixou assim de alguma forma inquieto. E este é, se calhar, o hospital de campanha que está a ser mais bem apetrechado, que é o famoso Nightingale NHS, em Londres, onde se pode ver aqui, em pormenor, o aspecto do quarto individual. Neste caso,
vemos aqui camas bem fechadas, com a possibilidade de aquecimento, enfim, tudo aquilo que um doente crítico tem direito. Por último, um exemplo brilhante de módulos ou ditos pods de cuidados intensivos pelo arquiteto Ratti italiano. Ele chamou estas unidades as CURA, que é Connected Unit for Respiratory Ailments, que são umas unidades que se podem juntar e que já têm pressão negativa incorporada, portanto são pré-fabricadas e que podem-se adicionar a um espaço fora do hospital, mas que comunica com o hospital. Parece-me, de facto, aqui uma ideia brilhante, mais uma vez, dos nossos colegas italianos, que em relação ao design e em relação à arquitetura costumam dar cartas. E agora, antes de passar a palavra à doutora Lígia Pires, era um pouco falar-vos daqui desta transição. Os estádios da Covid-19, já todos nós conhecemos, são vários. Este é um modelo que foi adotado pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, adaptado de uma proposta de um jornal de transplante pulmonar e cardíaco, publicado também há 2 ou 3 dias atrás, que define como 3 estádios. Um estádio inicial, um estádio 1, um estádio 2 e um estádio 3. Obviamente, de acordo com a evolução do doente, também os cuidados vão sendo mais apertados. As medidas farmacológicas também vão ser cada vez são mais intensas e este documento da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos penso que é uma boa ajuda para definirmos as medidas farmacológicas. E este é um exemplo, digamos, de um caso de um doente que entra na urgência de um hospital, passa para os cuidados intensivos, pode passar por vários níveis de tratamento, por exemplo, o alto fluxo ou a oxigenoterapia convencional e, eventualmente, depois de passada a fase crítica, pode melhorar, pode passar para um outro nível de intervenção, de outras terapias, por exemplo, o oxigênio convencional. Mas isso é quando corre tudo bem. Às vezes as coisas não correm bem. E é aí que entra a doutora Lígia Pires, que é, temos que intubar o doente e temos que intubá-lo em segurança. E, portanto, é agora a altura de ouvirmos os conselhos práticos, a sua experiência e aquilo que ela nos vai dizer sobre este momento tão importante no percurso do nosso doente Covid-19. A palavra, então, para a doutora Lígia Pires, para nos falar sobre a sua experiência e sobre de que forma é que nós podermos, melhorarmos os nossos procedimentos e os nossos protocolos. Olha, muito boa tarde. Queria agradecer à Sociedade Portuguesa de Pneumologia e, em particular, ao professor Revinho por este convite. De facto, que já há alguns anos um grupo de pneumologistas que se tem dedicado aos cuidados intensivos via a necessidade de haver uma comissão de doente crítico respiratório. E agradeço ao professor António Moraes por nos ter dado esta oportunidade e para podermos participar não só na divulgação, mas no ensino do doente crítico respiratório e no futuro queremos implementar medidas e fazer documentos para alargar o conhecimento de todos. E para já, então vou iniciar a apresentação. Portanto, vamos começar estes nossos webinars por hot topics do doente crítico respiratório. E o primeiro hot topic é, sem dúvida, a intubação orotraqueal e a segurança dos profissionais. E nesta apresentação está dividida em 4 partes. Primeiro, é importante fazer os princípios do risco de transmissão por via respiratória e qual é o estado da arte. O risco de infecção dos profissionais de saúde, os riscos da intubação orotraqueal para o doente com Covid-19, especificamente para o doente crítico com insuficiência respiratória aguda, e a organização da equipa e o procedimento da intubação orotraqueal. Começando pelo risco de transmissão por via respiratória, também gostava de fazer um contexto histórico. E, de facto, foi já em 1897 que Carl Fludes mostrou que as gotículas representativas expiratórias
eram grandes o suficiente para se instalarem em torno de um indivíduo infectado. Karl Fludes era contemporâneo de Koch. E, de facto, nessa altura pensava-se que a principal via de transmissão respiratória das doenças era por contacto com a fase de fluido saqueado e infectado das gotículas. Esta visão prevaleceu por mais de 30 anos, até que na década de 1930, William Wells, focado na transmissão da tuberculose, observou-se que a transmissão era dicotómica, como se pode ver aqui, nesta imagem. Temos gotículas grandes que se depositam mais depressa porque são mais pesadas do que se evaporam, contaminando as imediações do indivíduo infectado. Ou seja, contaminam a roupa, contaminam as mãos, contaminam a cama e caem mais depressa, por exemplo, ao chão. E gotículas pequenas, que são estas que estão aqui ainda nesta nuvem, que se evaporam mais rápido do que se depositam, criando uma nuvem no meio ambiente. Atualmente sabe-se que as pequenas gotículas, ao transitarem das condições quentes e úmidas do sistema respiratório para o ambiente exterior, mais seco e frio, evaporam e passam ao estado gasoso, formando aerossóis. Os aerossóis, atualmente, é um dos problemas desta pandemia, porque, de facto, são um grande veículo de transmissão. E saiu recentemente este artigo, que eu aqui ponho a imagem do JAMA, em que se fala que um espirro, a tosse, ou mesmo uma exalação, produz uma nuvem de gás turbulenta que é multifásica. Então, o que é que isso é? Há um interior da nuvem que mantém-se quente mais tempo e permite que as gotículas escapem à evaporação por muito mais tempo, o que aumenta o seu tempo de vida e contágio. Devido ao ímpeto avançado da nuvem, as gotículas patogénicas são impulsionadas para muito mais longe, podendo percorrer 7 a 8 metros, dependendo da temperatura e umidade ambiente. Este facto é de extrema importância no que diz respeito à infecciosidade do coronavírus. Depois, há o problema da transmissão via fómites. O que é um fómito? É qualquer objeto inanimado ou substância capaz de absorver, reter e transportar organismos infecciosos de um indivíduo ao outro após o contacto com aerossóis ou gotículas. Ou seja, são todas as superfícies onde nós tocamos, como os sapatos contaminados, laringoscópios, teclado do computador, telemóvel, talheres e por aí afora. No entanto, é importante referir que as superfícies lisas não porosas transmitem bactérias e vírus melhor que os materiais porosos, porque estes últimos absorvem e aprisionam o agente contagiante, tornando mais difícil contraí-lo através do toque. Recentemente, saiu esta edição, que foi na correspondência do New England, em que compara o SARS-1 e com o SARS-2, que é o Covid-19. Ou seja, e podem ver aqui nestas comparações, portanto, sendo a vermelho o Covid-19 e aqui portanto, o que é chamado é o Covid-2 e aqui é o SARS-CoV-1. No SARS-CoV-2 pode-se verificar que está 3 horas no ar, no cobre 4 horas, no papelão 24 horas, no aço 2 a 3 dias e no plástico 2 a 3 dias. De facto, esta situação é preocupante. E por isso é que existe um risco de infecção interpessoal e, acima de tudo, um risco de infecção dos profissionais de saúde que tratam destes doentes. Um dos principais riscos é a intubação orotraqueal. Porquê? Porque a carga viral mais elevada do SARS-CoV-2 encontra-se na expectoração e nas secreções da via aérea superior. E a intubação é um procedimento de alto risco para os profissionais envolvidos, especialmente porque a severidade da doença também se encontra relacionada com a exposição a cargas virais elevadas. Por estas razões, os profissionais têm de ter precauções apropriadas. No entanto, há situações que não dependem só dos profissionais, porque o controle da qualidade do ar do hospital está dependente dos dirigentes e das administrações hospitalares. E então, o que é que nós sabemos sobre isso? É no estado da arte que os controles ambientais primários consistem em controlar a origem da infecção utilizando ventilação de escape total, como por exemplo exaustões,
que dilui e remove o ar contaminado utilizando a ventilação geral. A ventilação do edifício é realizada pelo movimento e substituição do ar do interior pelo ar do exterior ou por ar recirculado limpo. Quando o ar fresco entra numa sala, dilui a concentração de partículas suspensas no ar da sala, como os núcleos de gotículas e aerossóis infecciosos. Ora, esta situação é tão importante que recentemente a Surviving Sepsis Campaign, que após a Sepsis 3, fez guidelines específicas da sepsis para o Covid-19. E uma das primeiras recomendações tem a ver com a segurança da intubação orotraqueal. E qual é que é a recomendação? Primeira frase da Surviving Sepsis. A intubação orotraqueal é um procedimento gerador de aerossóis, pelo que deve ser realizado num espaço que permita o controle das entradas e saídas de ar. E especifica, deverá ser um espaço em pressão negativa que apresente no mínimo 12 mudanças de ar por hora, ou então 160 litros por segundo, se for ventilação natural. Porquê? Que é para impedir a invasão do vírus noutros espaços. Isto é de extrema importância, porque nós, quando estamos a intubar um doente, não só estamos a libertar para nós, como para o corredor, para os quartos do lado. Portanto, temos que ter muito cuidado quando se abrem as a ventilação ou a pressão negativa. Quando abrimos a porta, os vírus, como eu expliquei, podem num espirro ou num acesso. E então, como é que é feita esta pressão negativa? É criada por um sistema de ventilação que entre no quarto por diferencial de pressão. O ar depois é exaustado diretamente para o exterior ou infiltrado por um filtro esta recirculação. Entretanto, a sala também deve ser limpa pelo menos 20 minutos após o procedimento. Em relação a esta situação, eu penso que os 20 minutos são aconselhados, que é para deixar as gotículas maiores depositar-se nos fomites e aí se poderia limpar melhor, ou seja, porque as outras ainda se encontram em suspensão no ar. E então, o que é o dito filtro EPA, que tanto se fala hoje em dia? EPA significa apenas High Efficiency Particulate Air, ou seja, garantem que o ar com aerossóis infecciosos seja purificado. Tem várias camadas. Se forem a ver, na primeira camada é propó e pólen, depois tem uma camada de carvão ativado que dá para gases e odores tóxicos e depois, no fim, aparece o filtro que dá para vírus, filtra vírus, bactérias e fungos. Estes filtros deverão ser colocados nas saídas de ar. No entanto, se não for possível ajustar o sistema de ventilação de ar do edifício do hospital, em alternativa, podem ser usados extratores portáteis com filtros EPA. Isto é um remédio, é melhor que nada, ou seja, óbvio que nos edifícios antigos, muitas vezes, poderá ser um pouco mais complicado estar a mudar a ventilação toda. No entanto, podemos filtrar o ar ambiente nos locais onde temos doentes infectados, especialmente nos locais onde vamos fazer procedimentos. Outro das recomendações é que o staff presente na intubação, na intubação orotraqueal deve ser limitado para diminuir o risco de contágio. Ou seja, deve estar o médico que efetua a intubação orotraqueal, pode estar um assistente do médico, que pode ser outro médico ou um enfermeiro, o enfermeiro que administra fármacos e monitoriza o doente e depois, fora da sala, um profissional circulante para trazer material que possa faltar. Em relação à segurança do próprio profissional, é importante que, uma vez que nós estamos a manipular mucosas e há uma elevada contagiosidade, o EPI deve cobrir toda a superfície corporal do profissional, ou seja, máscaras, luvas, fato completo ou bata com cola e perneiras. E é fundamental a proteção ocular. É recomendado o uso de máscara com respirador ajustado tipo N95, são as aprovadas pela FDA,
ou uma FFP2, que são as aprovadas na Europa, ou então um equivalente. No entanto, o que se recomenda é que sempre que venham máscaras para o hospital, é importante ver os testes, é importante que tipo de partículas bloqueiam, é importante ver a sua eficácia e tem que ser superior a 95%. As máscaras cirúrgicas não são seguras para este tipo de procedimento, porque apenas bloqueiam as partículas maiores e são pouco eficazes em bloquear os aerossóis com tamanho inferior a 5 micra. O SARS-CoV-2 tem um diâmetro entre 0,05 micra e 0,2 micra. Em relação aqui aos tipos de máscaras, portanto, aqui o exemplo de uma N95, que costuma-se ver mais nos Estados Unidos. Aqui uma FFP2 e uma profissional de saúde. É importante colocar aos doentes, porque as máscaras cirúrgicas, como já foi dito previamente, diminuem os aerossóis que são expelidos pelo doente no ambiente. E então, nunca é demais rever o método de máscara de proteção. Primeiro, antes de colocar a máscara, lavar as mãos com solução alcoólica ou com água e sabão. Cobrir o nariz e boca com a máscara e confirmar que a máscara está ajustada à face. Não tocar na máscara enquanto se está a usar. Se isso acontecer, lavar as mãos após. Substituir a máscara quando ficar úmida e não reutilizar máscaras descartáveis. Remover a máscara por trás, ou seja, não tocar na parte frontal e deitar a máscara fora para um recipiente fechado e depois lavar as mãos. Um dos problemas que eu todos os dias me deparo é que as pessoas tiram a máscara, mesmo no hospital, tiram a máscara e põem em cima das superfícies. Isto é uma coisa que de todo não se deve fazer. Porque se nós estivermos contaminados, estamos a contaminar as superfícies onde colocamos a máscara. Em relação, há aqui alguns conceitos práticos no uso de EPI na intubação orotraqueal, ou mesmo quando fomos fazer broncofibroscopias. Por exemplo, eu hoje fiz broncofibroscopias, tive que usar também o equipamento completo e tive algumas dificuldades. O principal problema são os óculos. Os óculos e viseiras ficam embaciados. Porquê é que eles ficam embaciados? Há uma diferença de temperatura entre o ar que nós respiramos e a superfície. Se pudermos, podemos aquecê-los. Há vários truques, como pôr água e sabão e limpar, usar soluções iodadas. Mas, de facto, antes de começar o procedimento, ter a certeza que os óculos não estão embaciados, porque com todo aquele equipamento e depois não ver na intubação orotraqueal faz bastante diferença. E evitar tocar em fomites. Não se esqueçam que paredes, chão, cabeceira da cama estão todas contaminadas e sempre que nós estamos a tocar, estamos mesmo que seja com 2 pares de luvas, estamos a aumentar a probabilidade de nos contaminarmos, porque se nos enganarmos e coçamos os olhos, coçamos o nariz, pomos a mão na máscara, estamos a aumentar a contaminação. E porquê os 2 pares de luvas? Bem, por várias razões. Uma delas é que se uma se romper, temos a outra luva por mais. Há uns colegas que quando têm os laringoscópios que não são descartáveis, usa-se a primeira luva para embrulhar o laringoscópio e dar à circulante para o ir desinfetar. A outra situação é que com os nossos movimentos, por vezes as luvas começam a recuar e podem nos expor os braços. Em relação dos riscos de intubação orotraqueal para o doente com Covid-19, são bastante importantes. Porquê? Porque são doentes críticos hipoxémicos. É um procedimento de alto risco que tem repercussões fisiológicas importantes no doente. Há estudos prévios, não em Covid-19, mas em doentes hipoxémicos, em que 10% dos doentes, quando são entubados orotraquealmente, previamente desenvolvem hipoxémia grave. 2% sofrem paragem cardíaca durante o procedimento, ou seja, isto é um procedimento de stress para a fisiologia do doente. Nos doentes com Covid-19, a hipoxémia é frequentemente grave. Eu, da experiência que tive dos doentes que já intubei, até à data, o último doente de Covid-19 que eu intubei, digo-vos que eu passei um mau bocado, porque era um doente que já vinha a fazer alto fluxo, e depois mais à frente eu vou falar sobre algumas situações do alto fluxo, mas o que aconteceu é que
Quando retirei o alto fluxo e fiz a indução, o doente rapidamente baixou a saturação e o espaço para intubar o doente é muito curto. O timing é muito curto. Tem que ser uma manobra rápida. E nos estudos em doentes críticos, a intubação orotraqueal é um sucesso na primeira tentativa, apenas em menos de 80% dos casos. E existem mais de 20%, existem múltiplas tentativas. Portanto, isto são estudos em doentes não Covid-19. Isto é estudos em doentes em que nós não estávamos a usar este equipamento todo e não havia este risco de infecção, porque do ponto de vista psicológico para o profissional de saúde também é um momento de muita tensão. E por isso é que a intubação orotraqueal deve ser realizada pelo profissional mais experiente disponível. Isto, mais à frente eu vou explicar melhor. Isto é uma das recomendações também da Survive Sepsis Campaign. E, entretanto, também recomendam o uso de videolaringoscopia de primeira linha. Porquê? Porque reduz o risco de infecção do profissional, ou seja, não tem que haver cara com cara entre o doente e o profissional, quando se faz a laringoscopia direta, e também reduz o risco de falhar. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que, no meu caso, por exemplo, eu faço broncofibroscopias frequentemente, é relativamente fácil fazer uma videolaringoscopia. Mas eu não tenho prática diária de fazer videolaringoscopias. Tenho mais a prática de fazer uma laringoscopia direta. E, de facto, existem outras guidelines que referem que o procedimento a realizar é o procedimento que haja mais experiência. Depois, também saíram estas recomendações das sociedades de anestesia, em que reforçam a ideia que já vem na Survive Sepsis Campaign, a dizer que é um procedimento de alto risco, que também tem que ser pelo profissional experiente mais disponível. Recomendam também o uso de videolaringoscopia como primeira linha, mas aqui já fazem ressalva apenas pelos profissionais com experiência nesta técnica. Em alternativa, usar a laringoscopia direta nos centros em que não existe a videolaringoscopia. Entretanto, eu sei de várias unidades de cuidados intensivos que já nós tínhamos, mesmo na minha unidade, já tínhamos, há vários anos pedidos os videolaringoscópios, nunca nos foram fornecidos, finalmente vão ser fornecidos. O ponto é que nós agora temos videolaringoscópios e vamos ter que treinar a usar os videolaringoscópios, porque nós no passado, como não os tínhamos, nunca os usámos. E esta situação está a acontecer em várias unidades E por isso, então, o grave por Covid-19 tem de cobrir 3 critérios. Tem que ser precisão e rapidez. O objetivo é ter sucesso na primeira tentativa, pois múltiplas tentativas agravam o estado do doente e aumentam o risco de infecção da equipa. E porquê é que nós não usamos oxigenoterapia por cânula nasal de alto fluxo? Porque há vários artigos em doentes não Covid, uma vez que isto são doentes que desaturam bastante, estes doentes hipoxémicos com insuficiência respiratória aguda, em que se faz intubação com põe-se a cânula nasal de alto fluxo e depois procede-se à intubação, mesmo como um adjuvante da intubação orotraqueal. Só que, qual é que é o risco? Existe o risco de libertação de aerossóis, existe o risco de adiar inapropriadamente a intubação orotraqueal. O que é o adiar? Os doentes, quando têm com FiO2 de 100% e com um fluxo de 50 a 60 litros, de facto, há bastantes doentes que temporariamente melhoram. Mas nós sabemos que nestes doentes com Covid, o ir adiando persistentemente as manobras invasivas, estamos a diminuir também a reserva fisiológica do doente. E, entretanto, também estamos a diminuir o tempo que nós temos para preparar em segurança a intubação orotraqueal. E depois há uma situação que também temos que pensar. No hospital, com muitos doentes a fazer o oxigênio de alto fluxo, os elevados fluxos e FiO2 usados podem depletar as reservas de oxigênio do próprio hospital. É uma situação que nós nunca vivemos, mas temos que pensar que isso pode acontecer no futuro e temos que ver
quais é que são as reservas de oxigênio que temos no hospital onde nós trabalhamos. Qual é a alternativa que se propõe? É usar o oxigênio de baixo fluxo, ou seja, com uma cânula nasal a menos de 5 litros por minuto durante a intubação orotraqueal. Outra situação que também em muitas linhas de orientação não recomendam, também pela geração de aerossóis, é a ventilação manual, aquilo que nós habitualmente vamos fazer uma ventilação de ambu, que erroneamente o nome é técnica de ventilação manual. Se de facto for necessária, usa-se esta pré-oxigenação 3 a 5 minutos, mas tem que ser uma técnica com 2 operadores. Porquê? Porque temos um operador aqui que ajusta convenientemente com 2 mãos a máscara à face do doente e depois teremos o segundo operador que estará a fazer as insuflações. E estas insuflações deverão ser leves por 2 razões. Primeiro, para realizar volumes ventilatórios baixos, que mimetizem mais ou menos os 6.000 litros por quilo. E, para além disso, se fizermos insuflações muito fortes, podemos provocar a tosse ao doente. Mas a organização da equipa e do procedimento é fundamental. E temos que avaliar e preparar o doente antes de procedermos à intubação orotraqueal. E, portanto, primeira coisa, as coisas simples, como monitorizar o doente. A posição do doente ajuda bastante. Uma das posições na qual é mais fácil de intubar é não pôr o decúbito dorsal puro, é fazer uma posição de Trendelenburg reversa e fazer depois uma hiperextensão da mandíbula. Se o doente estiver acordado, é importante perguntar o peso e alergias ao doente. O peso é uma grande ajuda para quando formos fazer as doses dos fármacos de indução. Avaliar a dificuldade da via aérea. Temos aqui o score de Macocha, que se for superior a 2 será uma via aérea difícil, provavelmente. Ter um kit de via aérea difícil disponível e preparado e sabendo sempre que poderá ser, mesmo que não seja uma via aérea difícil, palpar e identificar a membrana cricoide. E então, este score, o que é que tem em conta? Tem que ser o malapático, que se faz pela abertura da boca e dentro do palato. Os doentes são os nossos doentes com a apneia obstrutiva do sono, que pontua 2. Os doentes que não dá para fazer a hiperextensão da mandíbula, portanto não conseguimos pôr uma posição correta do doente e vai-nos dificultar a visualização das cordas vocais. Os doentes que têm uma baixa abertura de boca, doentes em coma, doentes com uma hipoxémia grave e pronto, e o operador não anestesista. Porquê um operador não anestesista? Porque os anestesistas fazem muito mais intubações por dia que todos nós. E temos de ter uma checklist de procedimentos. E na anestesia e nas intubações, as checklists são importantíssimas, porque nós não vamos ter tempo, numa via aérea de um doente hipoxémico, de, a meio do procedimento, ir buscar material. Temos de nos lembrar de tudo. E, portanto, começando, não esquecer que tem que se pôr um filtro HME entre o tubo orotraqueal e o circuito do ventilador. Porquê? Para diminuir o contágio. Usar tubos orotraqueais, não esquecer que habitualmente nas mulheres o diâmetro é entre 7 e 8 milímetros, nos homens 8 a 9. Como estamos com o EPI vestido e também porque aumenta o risco de infecção, não vamos conseguir auscultar o doente, portanto sabemos que não devemos introduzir muito o tubo e logo passamos as cordas vocais 1 centímetro ou 2, paramos o tubo e insuflamos o cuff. Insuflar o cuff antes de ligar ao ventilador, porque é para selar a via aérea e anotar e é importante anotar a profundidade, ou seja, habitualmente os doentes ficam entre 21, 23, 25, portanto está o número no tubo e é importante apontar o número onde ficou a profundidade do tubo, neste caso é o número à comissura labial. Os tubos orotraqueais devem estar clampados. Nós somos pneumologistas, pensem-se que era como se estivessem a pôr um dreno. E como é que vamos fazer isto? Se tivermos a usar um fio condutor, quando estamos a retirar o fio condutor, depois de ter passado as cordas vocais, quando tivermos o fio condutor a meio do tubo orotraqueal,
clampamos o tubo. Porquê? Porque nós clampamos antes, ficamos com o condutor preso. Se não estivermos a usar fio condutor, ora, pura e simplesmente clampamos o tubo e entubamos com o tubo clampado. É muito importante porque evita a libertação de aerossóis. E, portanto, eu tenho que encarar esta intubação como se estivessem a pôr um dreno torácico. Portanto, tenho que clampar. Confirmar a intubação orotraqueal pela onda de capnografia, que eu já vou mais à frente mostrar uma onda de capnografia. Porquê? Porque como nós não conseguimos auscultar o doente, se começarmos a ver a curva de capnografia correta, de facto está na via aérea. Se a onda for plana, é uma intubação esofágica. Então aí vamos ter que retirar a intubação. E depois, no fim disto tudo, colocar sonda nasogástrica após a intubação orotraqueal e a ventilação estabelecida em segurança, ou seja, com conexão ao ventilador. E então, como é que nós nos vamos organizar? É preciso fazer um plano. E fazer o plano tem que ser adequado ao local onde nós trabalhamos. Portanto, realiza-se um algoritmo para o procedimento, usando como ajuda cognitiva dentro da sala e de intubação orotraqueal. Ou seja, se nós tivermos um algoritmo com o qual nós estamos habituados, estudamos, praticamos, de facto, quando for numa situação de stress, entramos ao automodo e fazemos. Não podemos ter dúvidas. E por isso tem que haver um plano. Deve-se preparar o equipamento e tem que ter o nosso kit tipo tem que estar adequado ao algoritmo que nós vamos fazer e, portanto, tem que estar um kit preparado do algoritmo do serviço já previamente preparado. Depois, é importante a comunicação com a equipa, temos que fazer um briefing prévio com a equipa antes de entrar na sala e usar uma checklist. Em relação a fazer um plano, aqui podem ver este é um exemplo de plano, é o plano que nós neste momento estamos a usar no meu serviço. O nosso diretor o que fez foi réplicas destes cartazes e pôs em todas as salas. Aqui, portanto, tem a checklist do material necessário que nós vamos usar. Tem o material de suporte à ventilação. Tem os procedimentos a efetuar pré-intubação, se forem necessários, e relembrar algumas situações de segurança, como a situação dos 2 operadores. Depois, na fase de intubação, aqui a intubação de sequência rápida. No nosso protocolo temos primeiro o fentanil. O que é que o fentanil faz? O fentanil diminui os reflexos da via aérea, depois o propofol e rocurónio. Mas, por exemplo, eu trabalho noutro hospital em que se optou fazer ao contrário, em que, como o rocurónio demora mais algum tempo a atuar, dão primeiro o rocurónio e depois é que dão o propofol e não fazem fentanil. Ou seja, o que eu quero dizer é, há várias formas de fazer a mesma coisa. Temos é que estar todos alinhados e trabalharmos da mesma forma. Depois aqui, o que eu queria chamar a atenção, que vem em todas estas linhas de orientação, é a ketamina. A ketamina, porquê? Porque a ketamina é importante, todos estes fármacos da indução fazem hipotensão nos doentes, e se este doente, nos doentes com Covid, nos estudos, cerca de 20% a 30% também têm choque cético, mas no geral não têm. Se forem estes doentes que estão hipotensos, o uso de ketamina é uma vantagem porque não provoca hipotensão. Agora, nós temos que saber quais é que são as contraindicações da ketamina. E eu quero relembrar, pressões intracerebrais aumentadas é uma contraindicação, hipertensão arterial é uma contraindicação e cardiopatia isquémica é uma contraindicação. Uma das situações que nós discutimos bastante na minha unidade é, por exemplo, um doente que entra em insuficiência respiratória e depois entra em paragem cardíaca, de facto, a ketamina não deverá ser o melhor fármaco. Porquê? Porque nós a seguir vamos ter a reperfusão cerebral, que depois, posteriormente, vai dar aumento da pressão intracraniana, e se foi um doente que teve uma paragem cardíaca, se temos aqui um fármaco que não podemos dar numa cardiopatia isquémica, se calhar pós-paragem também não se deve dar. Portanto, tenham isso em conta. De resto, aqui, só chamar a atenção, isto é a curva, uma curva normal de uma capnografia
após o doente estar entubado e existir passagem de ar na via aérea. Depois, este era o plano A, mas temos de ter um plano B, porque e se o plano A não resultar? Então, o plano B poderá ser acordar o doente, porque aqui eu não falei, e como acordamos o doente, se acabamos de dar o curarizante. Temos duas hipóteses. Se dermos o rocurónio, nós temos o Sugamadex, que reverte o rocurónio. A dose máxima é 16 mg por quilo de peso. Por isso é que era tão importante perguntar o peso ao doente também. E, portanto, só para terem uma ideia, no meu hospital, habitualmente, o Sugamadex está no bloco. Nós, neste momento, nos nossos kits, temos Sugamadex disponível sempre que vamos a realizar uma intubação. Portanto, é verificar, tudo bem, se há, mas tem que estar disponível e tem que estar perto, porque se de facto nós não vamos ter tempo de ir buscar o Sugamadex a outro serviço. Para além da situação, outra alternativa é se no curarizante tivéssemos usado o succiniltónio, que é muito rápido. No entanto, o problema é que pode dar libertação de histamina e alguns doentes podem fazer reações a este medicamento. Depois de acordar o doente, podemos continuar a fazer ventilação manual com 2 operadores e podemos pôr uma máscara laríngea, ou seja, que é um dispositivo supraglótico de segunda geração e temos uma via aérea assegurada. No entanto, plano D, se de facto não estivermos a conseguir ventilar o doente, podemos realizar uma cricotiroidectomia para garantir a via aérea numa situação de emergência. Colocar um tubo de Buggy. O que é um tubo de Buggy? É um tubo muito fininho, um tubo orotraqueal muito, muito fininho e maleável. Preparar o equipamento, portanto, deve ser o kit tipo do algoritmo. Este é o Buggy, aqui era só para vos mostrar o que é um Buggy, que depois há de ter aqui entra por este lado e aqui não dá para ver, mas aqui pode-se conectar o ambu e conseguimos ventilar o doente através deste tubo fininho. Aqui, portanto, é a máscara laríngea. Depois, e a escolha da equipa de intubação? Não se esqueçam que eu atrás disse que a pessoa mais experiente. Mas isto depois entramos aqui em conflito. Porque no mesmo documento o que diz é, quando nós vamos escolher a equipa de intubação, excluir os profissionais de alto risco. Porque nós sabemos que se eles ficarem infectados, a probabilidade de terem doença grave é muito maior. E então, quem é que no documento está escrito que eles propõem a excluir nestes procedimentos altamente contagiosos? Os profissionais com mais de 60 anos, profissionais com doença cardíaca, eles põem a hipótese a hipertensão arterial está interrogada, mas continuam por aí abaixo pela doença respiratória crónica, diabéticos, imunodeprimidos, profissionais com cancro e grávidas. Depois, escolher a equipa por capacidade técnica. Escolher os profissionais com mais experiência em intubação orotraqueal no doente crítico e o mais importante, fazer simulações, treinar com um EPI vestido, porque uma coisa é intubar um doente sem um EPI vestido, outra coisa é intubar o doente com os óculos e viseira embaciados e com 2 pares de luvas. Treinar todos os procedimentos com 2 pares de luvas e digo-vos que eu já pus linhas arteriais com 2 pares de luvas e é bastante complicado. E para concluir, eu gostava de pôr ênfase à segurança dos profissionais e dos doentes. Está dependente da forma como nós nos preparamos e isso é uma responsabilidade nossa. É importante conhecer os riscos e fundamentar com as administrações hospitalares e dirigentes que os edifícios hospitalares têm de ser preparados para esta pandemia. A intubação orotraqueal é um procedimento de alto risco para o doente com Covid-19, pelo que é da nossa responsabilidade organizá-lo previamente e treinar persistentemente a equipa. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Lígia Pires. Foi uma apresentação muito didática e acho que cumpriu perfeitamente o objetivo desta sessão. Acho que elucidou-nos bem sobre os riscos e sobre as precauções que todos temos que ter.
eu aconselhava todos os colegas que estejam a assistir a esta apresentação e que tenham alguma dúvida, procurar o e-mail da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, entrar em contacto com a SPP, que irá certamente encaminhar todas as vossas dúvidas para a doutora Lígia Pires. Eu vou interpretar as dúvidas que alguns possam ter em casa e tenho aqui uma série delas para lhe colocar. Em relação à fase da pré-intubação, a questão de pré-oxigenar o doente e ventilá-lo, portanto, fiquei com alguma dúvida sobre a melhor estratégia, uma vez que disse que não é aconselhado manter o doente com o alto fluxo pelo risco de aerosolização. Por outro lado, a ventilação manual tem alguns riscos. Eu estive a ver alguns estudos, sobretudo de bench, estudos de bancada, em que sugerem que quando se faz uma ventilação manual com AMBU, com ressuscitador manual, aconselham a colocar um filtro bacteriológico entre a máscara e o AMBU e aconselham a uma aspiração oronasal, orotraqueal, contínua, digamos assim. Que esses dois pontos poderão, de alguma maneira, reduzir o risco de aerossóis. O que é que lhe parece? Sem dúvida, essa situação reduz, mas o pior é que estes doentes estão acordados, não são doentes em narcose. E não colaboram. São doentes, e é muito estranho, porque estes doentes com Covid-19 toleram muito bem a hipoxémia. E, portanto, estão acordados, estão a falar, estão muito hipoxémicos, e é muito complicado fazer isso. Eu penso que, na prática, vai ser muito complicado fazer essa aspiração e que eles colaborem. E depois são doentes que tossem muito. Daí o problema dos aerossóis. Uma das situações que eu vi no alto fluxo era pôr uma máscara por cima da cânula de alto fluxo. Eles arrancam a máscara. Eles não sentem-se asfixiados, arrancam a máscara, começam a tossir. É bastante complicado. Portanto, o que nós temos feito é rapidez, entubá-los o mais depressa possível e não falhar. Outra das coisas que também vi recentemente num grupo do WhatsApp que eu partilho com colegas asiáticos, era uma ideia de Taiwan, que depois acabei por ver a publicação, agora penso que foi no fim da semana passada no New England, de uma caixa de acrílico, portanto uma caixa transparente que se coloca por cima da cabeça do doente e que permitirá, digamos, amparar um bocadinho a aerosolização. Eu não sei se o que é que te parece? Parece-te uma coisa prática, com o laringoscópio estar ali debaixo daquela caixa de acrílico? Pois, é como eu dizia anteriormente, tinha que treinar. Eu já vi esse vídeo está na internet e toda a gente está a partilhar esse vídeo. É muito interessante. O que eles fazem e, acima de tudo, nesse vídeo também mostram a quantidade de aerossóis que ficam retidos na caixa de acrílico. Agora, o que eu penso é, tudo bem, poderíamos utilizar, mas tínhamos que treinar, porque íamos mudar a posição, íamos mudar a forma como estamos a fazer as coisas, e nós temos que fazer a intubação depressa e bem. Claro. Esta solução parece-me uma solução que muitos colegas a nível hospitalar conseguiriam realizar, porque estamos a falar de um equipamento que existe disponível nas instalações e equipamentos. Eu lembro-me que nos hospitais do trabalho que há muitos destes profissionais que fazem este tipo de material assim rapidamente. É um material que está muitas vezes disponível. Portanto, pode ser uma solução. Portanto, os colegas que estiverem a assistir e que tenham essa incumbência de ter que intubar doentes, vejam esse vídeo que está no New England, porque, enfim, pode ser mais uma precaução. E eu agradeço imenso à Lígia ter dado um enfoque importante na proteção individual, dos equipamentos de proteção individual. Eu acho que não é demais dizer que, de facto, temos que ter todas as condições possíveis e imaginárias. E a minha pergunta era um bocado isso. Se tivesse essa possibilidade, utilizaria aqueles chamados PAPRs, não é?
Purified Air Protective Respirator, portanto, que é aquilo que a gente vê quase que nos filmes de ficção científica, em que parece um astronauta, não é? Com uma espécie de um capacete e com, digamos, um purificador do ar externo. Há alguns que são mais portáteis, mas basicamente é um escafandro com uma tubuladura gigante pendurada e com uma estrutura presa à volta da cintura. Óbvio que se tivéssemos possibilidade utilizávamos. Eu já utilizei algo mais perto dessa situação. Eu trabalho noutro hospital e eu sou responsável da hiperbárica do Hospital Particular do Algarve. E é engraçado porque nós adaptámos as máscaras da câmara hiperbárica, pusemos-lhe filtros P3 e o que é que o hospital fez? Cada médico ou cada profissional de saúde tem a sua própria máscara, portanto, e o seu próprio filtro, que depois vai para a descontaminação. E de facto, temos um fato completo, temos viseira, ou seja, temos um equipamento bastante melhor do que o que temos no hospital público, e é daquelas situações que também dá que pensar que o investimento faz toda a diferença, não é? Claro que sim. É isso que eu tenho visto na literatura. Mais segura. Aparecerem cada vez mais, e nós vimos isso nas imagens da televisão, quer em Itália, quer, enfim, nos Estados Unidos, que alguns profissionais nos cuidados intensivos, quer no contexto da intubação, quer no contexto de outras manobras de aerosolização, de risco de aerosolização, estavam de facto com toda esse equipamento que confere de facto uma proteção quase de 100% de partículas, não é? É isso que nós temos. Se calhar 95%, em algum caso, pode não ser o total, porque aquilo que nós temos é proteger ao máximo os nossos profissionais. Nós não deveremos ir fazer as coisas com a proteção mínima, devemos ir com a proteção máxima, na minha opinião. Pronto, e as P2, a grande diferença entre a agência europeia e a agência americana é que a agência europeia, a partir de 92%, considera P2, e a americana a partir de 95%. E depois as P3 são de 99% para cima. Por isso, agora, o problema é que nós neste momento temos imensas fábricas a produzirem máscaras. Não sabemos qual é que está a ser o controle de qualidade, também porque há uma pressão muito grande de produção e também é uma incógnita que quando elas entram nos países, como por exemplo no nosso país, quem é que faz o controle da qualidade das máscaras que nos são fornecidas? Exatamente. Já tem havido surpresas de algum material que vem da China e que chega à Europa e que os colegas vão ver e afinal não era bem aquilo que eles precisavam. Mais outra questão em relação a aspectos práticos da pressão negativa. Aquilo que dizes, Lígia, e é extremamente importante, é que todas estas manobras, inclusivamente a ventilação não invasiva, inclusivamente o alto fluxo, deve ser feito em quartos de pressão negativa. Falaste que há aqui opções, enfim, mais simples, como aquele equipamento de extração do ar, mas eu diria que tenho ouvido dizer que muitos hospitais públicos têm feito transformação de enfermarias em enfermarias com pressão negativa em tempo recorde. E, portanto, é uma coisa que acho que era fundamental neste contexto. Nós todos que trabalhamos nesta área devíamos exigir das nossas administrações hospitalares equipamentos e espaços onde houvesse esta proteção. Não sei se queres falar da tua experiência no teu hospital, como é que isso foi feito, ou se já tinham a pressão negativa antes da pandemia. Nós já tínhamos alguns quartos em pressão negativa, que eram os quartos de tuberculose. Depois foi-se estudar melhor o mecanismo e como estavam, e esteve-se a melhorar. O problema é que 2 ou 3 quartos não fazem diferença, não é? Nós precisávamos ter enfermarias inteiras assim. E o problema é alterar os espaços grandes como as enfermarias, porque conforme tu puseste, estamos a fazer, é fácil fazer um hospital de campanha, alterar
procedimentos e enfermarias inteiras, temos que, a meio do surto, estar a fazer obras. O que me deixa um pouco mais, como é que eu hei de dizer, revoltada, foi que no grupo a que eu pertenço, portanto, nós já há um mês, antes de tudo isto começar, nós já tínhamos feito um plano, não é? Tínhamos feito um plano e nós atempadamente propusemos imensas medidas. E pronto, é que nem nos disseram nem que sim nem que não, nem obtivemos resposta. A semana passada, uma das nossas colegas de tecnologia pediu para ir ao Conselho de Administração, pediu para se melhorarem as condições. Muitos destes artigos que aqui estão foi ela que nos deu e não disseram nem que sim nem que não a receberam. Portanto, hoje em dia é o que se está a passar. Agora, no meu hospital ainda temos as coisas controladas, porque não estamos assoberbados de doentes. Os doentes têm vindo a entrar a conta-gotas, digamos assim. Claro que no Porto já não se pode falar do mesmo, não é? E se calhar por isso é que há locais onde há tantos colegas infectados. Porque o problema, imagino, que é uma das discussões que agora temos no nosso hospital. Se nós nos parar numa enfermaria normal, um doente Covid positivo, a equipa de emergência vai lá e entuba ou não? Ou se o doente estiver a desaturar, o que é que nós vamos fazer? Vamos descer vários pisos com o doente no elevador, correndo o risco que eles nos parem, façam uma paragem respiratória pelo caminho, até chegar à unidade, ou vamos pôr em risco, não só nós, mas acima de tudo, todos os doentes que passarem nos corredores à volta, quando nós fizemos um procedimento que pode libertar aerossóis até 8 metros e que vão ficar suspensos no ar. Porque o problema é que nós não estamos a pôr só nós em risco. Nós estamos a pôr todas as pessoas que andam nas imediações em risco. E quando nós transportarmos o doente, tudo bem que há um elevador para transportar, mas nós vamos passar em corredores. Portanto, vamos com os aerossóis todos à volta, não é? Portanto, isto é de grande responsabilidade para a população em geral. Sem dúvida, sem dúvida. É de facto um alerta muito importante que estás a dar e que espero que os colegas que trabalham noutros hospitais já tenham resolvido essa situação, que é inaceitável. Acho que não é aceitável que estejamos sem ter essas precauções, sem termos essas vias, digamos, limpas e não Covid perfeitamente estabelecidas. E depois temos aqui outro problema, que é estes doentes toleram muito bem a hipoxémia, ou seja, não têm muita dispneia. E por isso, nós não temos cuidado, quando os formos entubar, já estão com a sua reserva fisiológica muito em baixo. Portanto, são doentes de alto risco. E é de facto esse o tema da nossa próxima conversa, que é de facto as novas maneiras de ventilar estes doentes com Covid-19, porque há aqui de facto um novo paradigma, há novos fenótipos e tu vais nos dizer, tu e as colegas que tu vais convidar, vão nos dizer nos próximos webinars exatamente as grandes novidades, os novos paradigmas para nós conseguirmos de facto melhorar aqui a abordagem desta situação tão complexa e que nos tem, enfim, ocupado tanto do nosso tempo nas últimas semanas. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Lígia Pires, pela fantástica apresentação. Todos nós temos a agradecer o tempo que despendeste a estar aqui connosco. Sei que tens tido, de facto, uma atividade muito intensa e não estás perto da tua família. Enfim, agradeço-te do fundo do coração a tua capacidade de vires falar connosco e espero que tenhas a disponibilidade também para responder a algumas das perguntas que surgirem dos nossos colegas que estão a assistir. E então despeço-me a todos os colegas, obrigado pela vossa atenção. Certamente que nos próximos dias, nas próximas semanas, vão aparecer novos webinars, estejam atentos, consultem a página da SPP, estejam atentos ao raio-x, vamos estar todos juntos contra o Covid. Muito obrigado. Ok, está perfeito. Obrigado.